Senhor está lutando as suas batalhas e Ele é o general que nunca perdeu a guerra. Continue no propósito, né? Continue perseverando e confiando na ação poderosa dEle. Palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16. Estaremos lendo até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Tome seus lugares, glorificando ao Senhor. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos no final de semana muito especial e muito importante para relembrarmos aqui o propósito do Senhor Jesus Cristo. Aquele final de semana que marcou para todos sempre a história da humanidade, de todos os seres humanos, quer creiam no Senhor Jesus ou não. Ele vai ter que conviver num tempo que é marcado pela vida do Senhor Jesus, e por esse final de semana mais especificamente. Então você vê qualquer registro da humanidade dizendo a sua data ou AC antes de Cristo, ou um Dzinho e um C grande depois de Cristo. Isso é um fato para todos os seres viventes. Mas é importante nós observarmos antes, diretamente desse final de semana, o propósito do nascimento do Senhor, que já havia sido anunciado em toda a palavra de Deus, e assim com a ênfase maior pelo profeta Isaías. Ele dedica mais dos seus escritos a anunciar aquele que haveria, que estabeleceria o seu reino, e o seu reino seria um reino eterno, seria um reino que não passaria. Ele, si mesmo, Jesus, é aquele que já tinha sido anunciado também, a presença dele, a manifestação da ação dele já no livro dos Gênesis. E não tem como você olhar desde os primeiros versos da Bíblia sem ver a presença da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Isso é a marca de toda a palavra de Deus. Vários episódios estavam ali já no Antigo Testamento, tipificando a vinda do Senhor, e tipificando também o sacrifício dele, aquele que haveria de nascer, de uma virgem, e esse nascimento concebido pelo Espírito Santo de Deus, um fato sobrenatural. Então ele já vem reproduzindo isso, mas aqui a gente começa então naquele final de semana, na sexta-feira da crucificação, depois a morte do Senhor Jesus, o sábado da espera,
E o domingo que foi relatado aqui, e esse episódio é relatado por todos os autores de todos os evangelhos, inclusive fechando os seus escritos. Todos os quatro evangelhos vêm anunciando aqui esse final de semana a crucificação, a morte, a ressurreição, depois o grande mandamento e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse final de semana tão glorioso que nós estamos relembrando, né, nesse final de semana que nós estamos passando agora e iniciando, né, a semana com o domingo de Páscoa, foi precedido pela quinta-feira da ceia, em que Jesus esteve reunido com seus discípulos, e o seu encontro onde ele instituiu o grande memorial, a ceia do Senhor também. Tudo isso também fazendo uma alusão à instituição lá originária da Páscoa, que é narrado lá em todos os detalhes em Êxodo, no capítulo 12. Quando Jesus já prepara para retirar o seu povo da escravidão do Egito, e ele então orienta através do grande líder Moisés, que os hebreus deveriam, naquela noite, imolar um cordeiro, e em cada casa deveria fazer essa programação de imolar um cordeiro, de festejar aquela noite, e de, como de costume, usar o sangue daquele cordeiro que tipificava também o nosso Senhor Jesus. E ele estaria sendo passado nos umbrais das portas de todas as casas, para que houvesse livramento durante a passagem ali do anjo que estaria ceifando os primogênitos do povo do Egito. Mas ali então o Senhor institui naquela festividade a Páscoa, que estaria sendo um memorial, uma representação da libertação daquele povo. Então já começo a dizer para vocês que nós não podemos, é uma grande incoerência nós lembrarmos desse acontecimento e fazermos menção desse advento à Páscoa, sem lembrar de que ela foi instituída para trazer livramento, escape, que ela foi instituída no momento em que o Senhor tirou com mão forte o seu povo da escravidão de Faraó, que tipificava o próprio diabo, e que também, ao tirar aquele povo do Egito, passar pelo Mar Vermelho, e logo que o exército de Faraó, que tipifica os demônios do diabo, entram no Mar Vermelho e o mar se fecha, e ali são exterminados milhares de soldados. Isso trazendo a expressão de que nesse advento nós também recebemos da parte do nosso Senhor Jesus, que estava sendo já anunciado ali, nós recebemos também a libertação da escravidão do pecado e do domínio do império das trevas. Nós já recebemos ali. Mas então, voltando agora para a sexta-feira da crucificação do nosso Senhor. E é bom entender que essa crucificação, ela não foi uma consequência de que Jesus perdeu o seu julgamento nos tribunais de Roma, influenciado pelos os religiosos, não. Que Jesus perdeu uma batalha, aparentemente no reino espiritual do nosso adversário. Ele achou que tinha ganhado a batalha do Senhor Jesus, que não era o caso. A Bíblia é muito clara em expressar que o Senhor, ele se auto-entregou. Ele entregou por sua própria vontade e no tempo estabelecido pelo Senhor Deus. Observe bem, João, eu quero que traga na tela, por gentileza. Trabalha aí bem rápido aí, quem tiver na tela, por gentileza. Vamos lá, João capítulo 10, 17 e 18. João 10, 17, está rápido mesmo, hein? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha o 18.
ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Olha só depois o capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, versículo 25, 7 e 25, vamos lá. Então alguns dos de Jerusalém diziam, olha só, quando eles estavam ali tramando prender Jesus, diziam: não é este o que procuram matar? Pode seguir o versículo 30, passa para o 30 direto, no 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém poderia matar o Filho de Deus se não fosse já no propósito estabelecido e já também dito, né, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo já estava preparado por Deus, o resgate, a remissão dos pecados já estava preparado por Deus. Segundo, Jesus derrotou a morte com a sua própria morte. Diante da sua morte, ele eliminou a força da morte e o poder da morte, o poder do inferno. Mas como assim, pastor? As pessoas continuam morrendo apenas na sua condição física, humana. Mas quando o Senhor disse na cruz: está consumado, está pago, está perdoado os nossos pecados, ele eliminou. Por quê? A morte era uma consequência de quê? Do pecado. O salário do pecado é a morte. Morte é somente consequência do pecado. Quando um justo, um santo, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele entrega a sua vida de forma expiatória, substitutiva, remidora, em meu e em seu favor, o que acontece? Ele está eliminando de uma vez por todas o poder da morte, do inferno. Por isso que Paulo chega a dizer em 1 aos Coríntios 15, a partir do versículo 55: onde está, ó morte, a sua vitória, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Cadê? Vocês já foram vencidos. Porque ele diz o seguinte: porque a força da morte é o que? É o pecado. A força da morte, se a força da morte é o pecado, já foi então eliminado de uma vez por todas. É por isso que nós temos alegria em todas as situações, em meio a todas as adversidades, né? Em meio a todos os diagnósticos que foram falados aqui, porque nós sabemos que nada poderá mais nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É nele. Então ele já venceu a morte, já está eliminado. E depois vem o segredo do derramar do seu sangue. Irmãos, somente através do derramamento de sangue poderá acontecer, primeiramente, a afirmação de uma aliança, né? Lembra lá que desde a aliança, a primeira aliança, a aliança abrâmica, que o Senhor faz com o seu povo através de Abraão, qual que era o símbolo? A circuncisão. Circuncisão era o quê? Era o rompimento, um corte feito, né, no prepúcio do homem, para que houvesse o derramamento de sangue. Aquele sangue estaria selando a aliança do povo hebreu com o Senhor Deus. Esse sangue que eu anunciei, que foi passado nos umbrais das portas da casa dos hebreus, também tipificando ali essa aliança. A aliança e também a remissão. Observe bem que naquele episódio ali, em que Jesus protege, né, toda a nação, todo o povo de Israel, naquela noite sombria, ali não havia distinção, não havia distinção de classes sociais, de classes hierárquicas, não havia distinção nenhuma, de nada disso, porque esse sangue, ele trabalha de uma remissão de forma indistinta,
a todos quantos se apropriarem do poder que foi emanado do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós vemos o sentido, o significado desse sangue que foi derramado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi com pagamento de ouro, de prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não foi de qualquer forma que nós somos redimidos. E Deus nos redimiu para que nós nos tornássemos então propriedade. Essa remissão fala de propriedade, de apropriação. Ali do povo de Israel, quando alguém redimia outra pessoa, essa pessoa se tornava propriedade de quem a redimia, de quem a comprava, de quem pagava. Então o Senhor já nos conduz para a sua propriedade, propriedade agora exclusiva de Deus, é o que nós somos. Nós não fazemos mais agora desse império das trevas. Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Senhor Jesus. Aleluias. Então nessa sexta-feira o Senhor está carregando, todo o peso, todo o fardo do meu e do seu pecado. É importante a gente observar isso. Não é apenas a gente observar uma cruz que aparece em imagens. Não, mas é uma cruz que traz mudança de vida, que traz transformação, que traz resgate. Então essa cruz foi o altar do Cordeiro, onde a ira de Deus se encontrou diretamente com o seu amor. E concluindo, essa sexta-feira, a Bíblia nos deixa claro que ela é a maior expressão do amor de Deus por todos nós. Por isso você já começava a glorificar a Ele, exaltar a Ele. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, em que Ele entregou o seu Filho por cada um de nós, quando nós éramos ainda totalmente pecadores, contaminados. Mas Ele deu prova do seu amor através desse sacrifício, do sofrimento do Senhor Jesus, e Ele levou, Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Mas o maior de todos os adventos, então, além da expressão do amor de Deus por nós, com esse dia, sexta-feira, o maior acontecimento daquele dia, da sexta-feira, não foi necessariamente aqui o trabalho das mulheres, que muito bem é mencionado aqui nos evangelhos também, das irmãs Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, a Salomé e outras seguidoras de Jesus, do nosso Salvador. Não foi necessariamente os episódios sobrenaturais que aconteceram, do terremoto, as rochas e tal, mas foi a abertura do véu, irmãos. Nós não podemos jamais esquecer disso, o véu que se rasgou de alto a baixo e proporcionou a nós o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que não faz nenhum sentido eu passar uma semana dessas, semana de Páscoa, e apenas ver os episódios, os registros, e às vezes até constranger, me sensibilizar, sem eu me apropriar do lugar que Cristo assegurou para a minha vida. Eu não posso, Mas vamos lá para o sábado. O sábado é o momento então do silêncio. O sábado é o momento que as mulheres ficam em casa. Sábado é o momento que os discípulos de Jesus ficam apreensivos, talvez com a sua esperança abalada, talvez com a fé um pouco duvidosa sobre se eles tinham realmente feito a coisa certa em seguir a Jesus ou não.
E aqui mais uma vez a gente vê o milagre do Senhor acontecendo. A gente vê o corpo do Senhor sendo preservado. Interessante que não é como a morte de Lázaro, por exemplo. Quando o Senhor chega depois de 4 dias na casa ali das irmãs de Lázaro, as irmãs dizem: Senhor, ele já morreu há 4 dias, já cheira mal. Isso não aconteceu com Jesus. Isso não aconteceu com o nosso mestre, não. Porque o mesmo poder que haveria de ressuscitá-lo estava trabalhando neste momento, mesmo no momento em que aparentemente estava tudo no silêncio, mas o poder de Deus estava agindo no mundo espiritual. As coisas estavam acontecendo. É certo que momento de espera às vezes traz uma certa apreensão em nós, não é isso? A espera por uma cura que está demorando de chegar, a espera por uma porta que está demorando a abrir, a espera por uma resposta que nós estamos aguardando, e parece que a gente não ouve, né? Parece que os céus estão cerrados. A espera que Daniel esperou, né, por 20 dias, mas no 21º dia, o anjo de Deus veio trazendo a resposta dos céus. A espera que talvez as irmãs de Lázaro, que eu fiz menção, 4 dias, já morreu. Mas como que será? Mas o Senhor Jesus chegou, e quando Ele chega, o milagre acontece. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então esse poder, esse sábado, em Lucas 23, 54 a 56, coloca na tela por favor, Lucas 23, 54 a 56, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram-no também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então o sábado, irmão, foi o sábado do silêncio. Essas mulheres, e aqui sempre parece que lideradas, né? Pelo menos os evangelhos sempre colocam aqui a Maria Madalena em primeiro lugar na sua expressão. Elas estavam acompanhando desde a crucificação do Senhor, também depois, no momento em que José de Arimateia vai pedir, né, o corpo de Jesus para ser sepultado no seu sepulcro novo que ele tinha aberto na rocha. Essas mulheres estavam acompanhando esse momento também. Acompanha o momento em que ele é sepultado diretamente, e elas, a Bíblia fala que elas estavam ali acompanhando a uma certa distância, né? Mas agora tudo está em silêncio, tudo está calado, mas o Senhor Deus continua trabalhando, e o poder de Deus continua sendo manifestado e preservando o corpo do nosso mestre. Como eu disse, ele não foi como um morto qualquer pessoa hoje que faleceu hoje, daqui a 2, 3 dias já está em decomposição. Mas olha só, em Salmos 16, 9 e 10, que já tinha sido anunciado lá pela essa profecia messiânica, já estava sendo falado lá desse sacrifício. Coloque lá, Salmos 16, 9 e 10. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo, esse santo com letra maiúscula, quem que é ele? O Senhor Jesus Cristo, que o teu santo veja corrupção. O corpo do nosso mestre está sendo preservado, está sendo mantido, blindado. Ninguém podia passar lá na porta, estava cheiroso lá o sepulcro, cheiroso, tudo certo. Mas aí agora chega as mulheres, né? Nesse domingo então que foi anunciado aqui, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo do Senhor. Interessante que mesmo ela sendo anunciada, né, pelo próprio Senhor Jesus, que ele haveria de ressuscitar no 3º dia, mas parece que estavam um pouquinho anestesiadas, tanto elas quanto os discípulos de Jesus estavam um pouco anestesiados, e eles
eles não perceberam, eles não estavam ali necessariamente aguardando esse acontecimento. E isso está sendo anunciado aqui que no versículo 2: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, no domingo. Por isso que a igreja do Senhor tem essa disposição de trazer, né, durante os 2000 anos, o histórico de nos reunir frequentemente nos domingos, para poder celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, para poder comemorar esse dia tão especial. E nós encontraremos agora somente esse episódio acontecendo com o Senhor. Todos os demais líderes religiosos que você puder imaginar, você pode encontrar os restos mortais deles nos seus sepulcros. Todos os demais, mesmo os que morreram antes de Jesus, como Confúcio, por exemplo, Buda, Allan Kardec e outros, né? Outros líderes religiosos, todos esses nós podemos encontrar vestígios, restos mortais. Mas eu estava lembrando de quando nós estivemos lá em Jerusalém, e nós fomos num lugar que muitos registros ali afirmam que ali realmente era o sepulcro onde o Senhor Jesus foi sepultado. E lá na porta do sepulcro está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Está vazio o sepulcro do nosso mestre. Ele não está aqui mais. Nós estivemos lá dentro desse local, que por todos, né, a conjuntura ali geográfica demonstra que realmente aquele lugar era o lugar que foi colocado o nosso Senhor. E esse advento também, até da sua ressurreição, da ferida pela sua morte, já tinha sido anunciado pelo profeta Oséias, Oséias 6, 1 e 2. Coloque na tela, por gentileza, Oséias 6, 1 e 2. Vamos lá. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante do nosso Salvador. Oh, exaltado é o Senhor nosso Deus. Lá na morte, Ele está pagando as nossas dívidas. Ele está tirando a nossa forma de indignação repugnante diante de Deus. Como eu disse, o sacrifício dele, né? A ira de Deus se encontrou no mesmo altar do sacrifício com o pleno amor do Pai. Lá nós estávamos sendo redimidos, mas não adiantava nada nós sermos redimidos se não houvesse o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Aí no domingo nós fomos o quê? Nós fomos tornados dignos novamente. Nós não fomos apenas perdoados das nossas dívidas, mas nós fomos colocados agora numa condição de restauração, de dignidade. 1 de Pedro 1, 3 e 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou de novo. Aquilo que estava destruído, irmãos, foi trazido novamente agora à vida, gerado de novo. Aí, como eu disse, Romanos 4 e 25 vai afirmar que o qual por nossos pecados foi entregue. Ele foi entregue para o perdão, para a remissão de pecados. Mas olha lá, por que ele ressuscitou? Para a nossa justificação. Diante de Deus agora nós estamos todos justificados, através agora da ressurreição do Senhor. Então ele ressuscitou para que houvesse essa restauração, como ele fez com a vida de Pedro. Ele ressuscitou, disse para os seus discípulos: fala para os meus discípulos e para Pedro que vá para a Galileia. Olha só, irmãos, estava em Jerusalém. De Jerusalém para Galileia é longe. De carro você vai gastar aí umas 3 horas de viagem. Mas ele ressuscitou para que houvesse restauração na vida daqueles que, como Pedro,
colocam a sua confiança em si mesmos, colocam a sua esperança nos seus próprios méritos. E ele ressuscitou para que houvesse restauração. Eu preciso voltar para restaurar a vida de Pedro e para restaurar a vida de todos nós. E essa foi então a maior notícia que a humanidade já ouviu. O túmulo está vazio. E ele disse assim, como ele disse para vocês, como ele vos disse, no final do versículo 7, do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, como ele disse para vocês que voltaria, vocês podem ir, que vocês contemplarão ele face a face. Oh, exaltado é esse Deus. E a ressurreição dele então agora é o motivo pleno da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa paz, do nosso gozo, o gozo da nossa alma, o gozo que excede, a paz que excede todo entendimento. E agora cabe a nós cumprirmos a palavra dele, de explicitar todo esse episódio, todo esse acontecimento. O capítulo 28 de Mateus, que a pastora Meire fez menção, o 16 aqui, o 20 do Velho Evangelho de Marcos, o 24, que é o último também do evangelista Lucas, também o do evangelista João, todos estão agora trazendo um mandamento para nós, para que nós possamos ser testemunha e anunciar que Cristo vive. Ele morreu e ele ressuscitou e ele vive. Agora, ele vive, ele está vivo. E é porque ele está vivo que nós temos a nossa esperança firmada. Então, Páscoa quer dizer isso. Páscoa quer dizer algo de movimento, algo de ação. Páscoa não pode ser algo apenas de um registro histórico. Não pode ser apenas de que eu veja uma encenação apenas. Não é algo apenas histórico, apenas de um fruto de um espetáculo. Não. Se isso não gerar mudança, essa mudança, essa passagem na minha vida, essa passagem da condição de pecador para a condição agora de salvo, de redimido em Cristo Jesus, Páscoa não terá nenhum sentido para a minha vida. Nada. E é interessante que desde o sacrifício, desde a morte do Senhor Jesus, acontece esses dois entendimentos de alguém que crê, que recebeu esse projeto, o plano da salvação, que crê que Jesus era o Cristo, porque Jesus era o nome dele humano, apesar de ser orientado já pelo anjo ao seu pai José, que colocasse o nome de Jesus, mas Jesus era o nome comum. Cristo era o nome do nosso Redentor e Salvador. E muitos não creram. Interessante que o Senhor Jesus respeitou até a incredulidade de um dos seus próprios discípulos. Observe bem, que um dos seus discípulos falou, não, eu não creio que seja ele, a não ser que eu coloque, que eu veja os sinais dos cravos em suas mãos e coloque as minhas mãos e possa tocá-lo. A não ser que aconteça isso. O Senhor falou, não tem problemas. Não tem problemas. E ele continua da mesma forma, não tem problemas. Mas se você der uma oportunidade, eu quero me revelar a você. E ele disse para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Mas vem aqui, pode vir, pode tocar, pode tirar. Eu estou aqui para acalmar o seu coração e trazer segurança em quem você crê. O Senhor Jesus, Ele sempre faz isso. Quando você está em dúvida, sobre, talvez você não tenha uma experiência pessoal, e você servir apenas por ouvir falar, é algo muito pequeno. Mas você pode pedir nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim. Estou ouvindo um testemunho de alguém que foi alcançado, e ele totalmente idólatra, totalmente perdido. Mas ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim agora. Eu preciso de uma demonstração. Ele disse que na hora
o Senhor tirou uma borboleta das mais lindas que existia na terra, e ela bateu as asas, e ela veio e sentou nas mãos dele, né? E ele sentiu naquela hora ali a presença, a manifestação da presença do Senhor Jesus Cristo. Através daquele gesto ele foi impactado e teve a sua vida transformada. O Senhor vai se revelar a você de alguma forma. Ele é poderoso para fazer isso. Ele não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Fique de pé juntamente comigo, por gentileza. Romanos 10, 9. Coloque na tela, por favor. Romanos 10, 9. Diz assim a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus me ajude a igreja, que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não basta você acreditar que ele morreu, não é suficiente. Nós sabemos, você sabe que ele morreu, você sabe que ele não é apenas um profeta, você sabe que ele não é apenas um revolucionário, né? Um influenciador. Você sabe disso. É impossível o Senhor Jesus ser somente isso e não ter ressuscitado dentre os mortos. Então, se eu creio, olha só, se eu creio no meu coração, eu tenho convicção disso, que Ele ressuscitou, que Deus os ressuscitou de entre os mortos. Agora é necessário que eu confesse, que eu faça essa confissão com a minha boca, que eu faça: eu creio que o Senhor é o Cristo vindo de Deus. E essa revelação é o Espírito Santo que te traz. O Senhor Jesus disse isso para Pedro: não fostes carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Só o Espírito de Deus pode trazer esse fogo que está queimando do seu coração nessa noite, nesse momento agora. Somente a palavra dele, através da ação poderosa do seu Espírito, é que pode trazer esse calor, esse fervor na sua alma. Nada mais pode trazer isso. Mas se você fizer isso, o que é a resposta? Serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso crer, eu preciso me deslocar, e eu preciso entender os efeitos dessa ressurreição para a minha vida. Eu tenho que entender os efeitos disso. Eu não posso negligenciar tão grande salvação que o Senhor proporcionou a nós. Por isso eu quero convidar você que não fez a sua decisão. Eu sei que todos nós, irmãos, estamos desejosos de falar: Senhor, eu recebo o Senhor novamente como meu Salvador. Você não está com vontade, igreja? Fala a verdade, fala a verdade. Eu, todo dia que faz o apelo, gente, eu fico com vontade de vir aqui de novo e me prostrar diante do Todo-Poderoso Deus. Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração. Eu reconheço, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Mas se você já fez isso uma vez, agora você vai ser usado por Deus para fazer isso com quem está à sua volta. Tanto os que estão aqui, quanto os que estão também na transmissão aí nas redes sociais. Tanto agora no ao vivo, quanto depois. O que você não pode é deixar perder a oportunidade. Vinde a mim, o Senhor está dizendo, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. A primeira filha já está aqui à frente, trazendo todo o seu fardo, não é? Pode trazer todo o seu fardo, fardo de pecado, fardo de dor, fardo de culpa. Pode trazer tudo e colocar diante dos pés do Senhor Jesus. A luz da cruz de Cristo, irmãos, que expõe nosso pecado, que expõe as nossas fraquezas, é a mesma luz também que aquece o nosso coração, que ilumina o nosso entendimento, não é? O mesmo Deus que revela as nossas fragilidades é aquele que abraça, que recebe o filho de volta, né, à casa do Pai, como fez com o filho pródigo. Então, se você é um desses filhos que o pecado te tirou do convívio do Pai, volte agora correndo, volte correndo,
Que o Pai tenha um abraço. Está vindo aqui, já está vindo mais algumas pessoas. Pode aplaudir, glorifica ao Senhor. Nós vamos adorar. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor Jesus, nós estamos te esperando aqui à frente. Mais duas pessoas se rendendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia. Essa ressurreição trouxe o início, né, da vida eterna para todos nós. Oh, exaltado é teu nome, Senhor. Vem deitar aos braços do Senhor Deus. Pode vir, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. O Senhor tem amor, tem perdão, tem alegria, tem graça. E o melhor de tudo, tem a presença dEle para você desfrutar. Tem salvação. Tem um céu de glória. Lavou minha mente e coração, me deu